Olá, amiguinhos, boa tarde, tudo bem com vocês? Oi, gente. Oiê. Oi, Lilica. Oi, Lilico. Oi, tia. Oi, tia. Que bom estar aqui novamente com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando, né? Lavando a mão. Usando máscara quando tem que sair de casa, lavando as mãozinhas, tá bom? Hoje nós temos uma aula muito legal para vocês. Vamos continuar a aula da semana passada. Vocês se lembram do que nós estávamos falando na semana passada? Eu lembro. Eu lembro. Lembra? Tia. Onde estava a nossa história? Egito. Ah, isso Sabe mesmo. quando? Tia. Eu lembro. Tia, tá animadona? Eu tô muito animada. E vocês? Eu também tô, tia. Ah, tá animadão, né, Lilica? Eu tô, tia. Tá com cara de animadão mesmo. Deixa eu arrumar esse seu cabelo, Lilica. Arruma aí, Vem tia. aqui. Cuidado pra não desmanchar no pé. Pronto. Obrigado, Agora tá bom. Tia, ó, deixa eu contar. Foi em 1500 a.C. Muito bem, Lilica. Olha, ela estudou direitinho, Eu Lilica. falei pra ela, né, tia? Mentira, né? Conta pros amiguinhos quando que era essa aula? Quando que foi a nossa aula? Ah, Na semana época de... Ah, Vai, 1500. vai, amiga. É que eu não falei no vídeo dela antes agora. de Cristo. Isso. Lá no Egito, amiguinhos. Olha aqui atrás que legal. Uau. Foi lá naquela cidade no norte da África, onde o povo de Deus era Escravo. escravo. O povo de Deus estava sofrendo muito, Muito. sendo chicoteado, apanhando, sem comida, trabalhando dia e noite sem parar. Tava só Sof- o pó, hein, tia? Só o pó, Lilico. Eles realmente estavam só o pó. Mas eles clamaram a Deus, lembra? É verdade, tia. Eles E oraram, Deus Ouviu as ouviu a oração deles, de todo o povo. E Deus mandou alguém muito especial para salvar o seu povo. É. E foi essa história que a gente falou, né? Sim, tia. Foi a história de quem? Moisés. Moisés, muito bem. Moisés nasceu numa época muito difícil. O faraó tinha mandado matar todos os meninos recém-nascidos. Mas a mãe de Moisés, como é que era o nome dela? Joquebede. Tia Jo. Joquebede, Parece o nome de alguém que eu conheço, né, Ai, Lilico? Jo é um nome muito bonito, né? Então, a Joquebede, que era uma mulher muito sábia, colocou o nenezinho Moisés num cesto e colocou ele lá no rio. E a princesa, que estava tomando banho no rio, ouviu o choro do Moisés, do nenezinho, e pegou ele para criar, para cuidar dele. Vocês se lembram disso? Eu lembro, tia. Como que era o nome da princesa mesmo? Princesa Ketchup. Pots Pachutes. Vocês se lembram, amiguinhos, o nome da princesa? Hatshepsut. Foi o que eu falei, tia. Isso. E a princesa ainda permitiu que Moisés ficasse com a família dele até ele se tornar um menininho. Mas ela não sabia, né, tia? Não, ela não sabia que era a família dele. Ela precisava de alguém que amamentasse ele, né? Porque ela não tinha como amamentar ele, ela não estava grávida, né? Então, ela acabou deixando que ele ficasse com a mamãe dele, sem saber que era a mamãe dele, até mais ou menos os 5 anos de idade. Mas, tia, era só Oi. comprar leite no mercado, né, tia? Hein? Ih, não tinha mercado naquela época não, Lilico. Tia, não? Não tinha leite no mercado, nem nada disso. Quando a mãe não tinha leite para amamentar a criança, ela procurava uma outra mãe que pudesse amamentar a sua criança. Sabia? Eram as amas de leite, era o nome delas. E elas amamentavam o bebê que a mãe não podia amamentar. Então a princesa procurou uma ama de leite para Moisés. Até hoje tem isso, tia? Tem, até hoje tem isso. E a Miriam, lembra que levou a mãe de Moisés lá no rio e a princesa entregou o bebezinho para ela. Mas isso foi a outra história, né, amiguinhos? A história de hoje já é dentro do palácio, onde Moisés cresceu,
Cresceu, cresceu e se tornou um grande homem. Igual Se tornou um guerreiro, estudou muito. Ele foi criado como se fosse filho do rei, filho da rainha. Entenderam? Ele não foi criado lá na aldeia, lá junto com o povo de Deus. Ele foi criado junto lá no palácio, tá? E aí, depois que ele cresceu, ele se tornou um grande guerreiro lá dentro do palácio. Oi, Lilica. Sabe uma coisa que eu lembrei? Se ainda não viu a outra aula, é para clicar aqui no Tá aqui em cima, ó. É verdade. Se vocês quiserem relembrar a aula da semana passada, amiguinhos, é só clicar aqui nesse linkzinho aqui, que tá aqui em cima, e vocês vão lá para a aula da semana passada para vocês relembrarem, tá bom? Porque às vezes a gente esquece, né? Ainda mais a Lilica, que esquece tudo rapidão. Esqueça não. Então, se vocês quiserem ver a aula passada, é só clicar no link, ok? É. Voltando aqui então. O Moisés se tornou um grande homem, um grande guerreiro. Igual eu. E um dia ele estava andando ali pelo palácio e ele viu um escravo sendo chicoteado, sendo açoitado. E ele ficou com muita dó daquele escravo. Sabe o que ele fez? Não. Ele viu que era um egípcio que estava chicoteando o escravo. Ai, que e ele foi lá e matou o egípcio. Ô, louco, tia. Matou ele, tirou ele dali para poder salvar aquele hebreu, aquele escravo que estava sendo chicoteado. Tia, eu achei que ele ia ficar bravo só. Mas ele acabou ficando muito bravo, sabe, Lilica? Mais bravo do que deveria. E ele não controlou a ira dele. E ele acabou matando o egípcio, o guarda. E aí, o que aconteceu? O faraó ficou sabendo que ele tinha matado um guarda. E o faraó mandou os outros guardas atrás dele. Porque ia pegar ele, matar ele, não podia matar um guarda do rei, né? Mas ele era o príncipe. Mas mesmo assim não podia. Não? E aí, sabe o que ele teve que fazer? Fugir. Fugiu, dar no tia? pé, entendeu? Teve que correr. Vazou. E aí ele Lilico, ele foi lá pro deserto. Foi viver lá no deserto, numa terra distante chamada Midian. Igual, Midian é o nome da irmã dele, tia? É parecido, Lilico. A irmã era Miriam. E as terras para onde ele foi são as terras de Midian. Nossa, tia, tem muito Entendeu? nome esquisito, que nem Minduba, nome esquisito, né? Então, Lilico também é meio esquisito, Que é né? lindo esse nome. Lilica, Ai, tia. Lilica é lindo, né, Lilica? Então, meus amiguinhos, ele foi lá para as terras de Midian. E lá em Midian, ele conheceu uma família que o pai chamava-se Jetro. E ele se apaixonou pela filha desse homem. Ela se chamava Zípora. Jesus. Zípora. E ele se casou com a Zípora. E ficou morando junto com a família dela, com a família de Jetro. E ele se tornou um pastor. Olha o Moisés, já lá pelos seus 40, 45 anos, entenderam? Ele ficou cuidando do rebanho de Jetro, apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas durante muitos anos. Até que um dia Tia, aconteceu. Ele tá velhinho aí, né? Ele já tinha perto de uns 50 anos já, Lilica. Novo. Não é tão velhinho assim, né? Novinho. Quer dizer, novinho. Mas ele tava acabado, hein, né? tia? Novinho ele não era, mas também não era tão velho assim não, tá, amiguinhos? Novinho. Então, o Moisés estava lá com as ovelhas, né? Andando lá pelo deserto, apacentando as ovelhas nas terras de Midian. Midian. Muito bem. Falei aqui pra ela, tia. E de repente, ele viu um arbusto Pegando fogo, tia. pegando fogo.
Na árvore? Naquela época, eles chamavam esses arbustos de sarça. Se vocês procurarem na Bíblia, amiguinhos, no livro de Êxodo, no capítulo 3 e 4, tem toda essa história. E lá vocês vão encontrar o nome sarça. E tia? Que é a mesma coisa que o tempero. Que a... Isso que eu ia falar, tia. Isso é nome de tempero, tia. Isso aí, tia. Que é isso, tia? Não, Lilica. Ô, Lilico. O tempero chama-se salsa. Essa daqui chama sarça. Entendeu? Sarça, caipira. Não é um caipira falando salsa e fala sarça. Entendeu? Esse era um arbusto, chamava sarça mesmo, tá? Entendi, tia. Mas o que Moisés percebeu foi que essa sarça, ela não acabava, ela não se consumia. Ela ficava pegando fogo e não acabava. Gente! E Moisés pensou, como assim? Como que esse mato pega fogo e não acaba? Muita gasolina, né, tia? Ele nem sabia o porquê que estava pegando fogo, Lilico. Que gasolina? Não tinha gasolina naquela época, Uai, não? Tia. Tinha nem Como que não apagava, então? Não. É aí que vocês vão entender o que estava acontecendo. Moisés veio se aproximando da sarça para ver o que estava acontecendo. E de repente ele ouviu uma voz. Moisés, Moisés. Tenho medo. E ele percebeu que era Deus falando com ele. Ai, eu ia gostar. Ai, E tia. sabe o que Deus falou para ele? Que? Tire as sandálias dos seus pés, porque o solo onde você está pisando é um solo sagrado. E Moisés se prostrou diante de Deus e percebeu que aquela sarça estava queimando por obra do próprio Deus. Pelo poder de Deus é que aquela sarça estava queimando. Por isso que ela não acabava, que o fogo não acabava. Entenderam? Entendi. Tia, quando Fala, eu tô com Lili. fome, eu escuto umas vozes assim da minha barriga. Fala, tô com fome, tô com fome. Lilico. Mas essa voz não é de Deus, não. Essa voz é do seu estômago, viu? E ele come, hein, Como tia? nada, tia. É da sua gulodice essa voz. É. Mas a voz que falou com Moisés era o próprio Deus. E Moisés tirou a sandália dos pés e se aproximou da sarça. E então Deus falou assim para ele: Moisés, você vai até o Egito e vai salvar o meu povo. Vai tirar o meu povo da escravidão. E Moisés pensou, como eu vou fazer isso? Então, tia. Como eu vou chegar lá no faraó e falar, olha faraó, eu estou levando todo mundo embora? Pode libertar todos os escravos? Ele não ia deixar. Moisés não entendeu nada. E ele pensou, como que eu vou fazer isso? E ele perguntou para Deus, Senhor, como poderei fazer isso? E Deus falou, você vai com Arão, o seu irmão. Lembra de Arão? Arão e Miriam, né? Lembro. Vocês se lembram de Arão? Ele era o Arão irmão era mais velho que Moisés, né, tia? mais velho que Moisés. E Deus falou para ele, Arão vai acompanhar você e vai lhe ajudar. E você vai chegar para o faraó e vai falar que o Senhor dos exércitos, o Deus, o único Deus existente na face da terra, manda que o faraó liberte todos os escravos. Eita, Ele tia. falou, o eu sou. Olha, forte isso, Forte, né? forte. Né? O eu sou ordena que você, faraó, liberte todos os escravos. Tia, Diga. o eu sou é Deus? O eu sou é Deus. Deus, ele é tão magnífico, tão sensacional, tão maravilhoso, tão tudo, que não tem nem palavras para descrever Deus. Então ele disse, é o eu sou, o eu sou. É difícil de entender, né, amiguinhos? Bastante. Mas isso quer dizer a magnitude de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Ele é poderoso. E Moisés, vocês acham que ele foi para o Egito? Foi, né, tia? Será que ele foi?
Sim, amiguinhos, ele foi pro Egito. Deus mandou, tem que ir, ué. Exatamente, Lilico. Deus mandou, tem que obedecer. Mas isso é uma outra não acredito, tia! Que nós vamos contar só na próxima aula. Vai demorar? Só na semana que vem, Não Lilica. acredito. Que Eu não nós acredito. vamos saber o que é que aconteceu quando Moisés foi falar com o faraó. Ok? Ok. Espero vocês, hein, amiguinhos? Isso aí, na tia. próxima aula. Não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo, Se inscrever no canal. se inscrever no canal. Ativar Tia, eu o sempre quis falar isso, sininho. Isso mesmo, ativar o sininho para poder receber todas as notificações do nosso canal, do canal da nossa igreja querida. Ok, amiguinhos? Ok. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Beijo.